ministra Simone Tebet. A ministra falou desse calendário do PPA, então todos os conselheiros e conselheiras vão receber o calendário do PPA, terão plenárias, atividades em cada estado, então todo mundo vai poder participar, né, ministra? Serão muito bem recebidos aí quando chegar lá no estado. Nós temos conselheiros e conselheiras de todos os estados do Brasil, envolvimento não só dos conselheiros, mas como das entidades que os senhores e senhoras representam, dos movimentos, das empresas. Então, começa agora, já no mês de maio, né, ministra? Próximo final de semana já começa circulando pelo Brasil. Passar a palavra agora para o ministro da Fazenda, ministro Fernando Haddad. Cumprimento os conselheiros e conselheiras presentes, na figura do nosso ministro Alexandre Padilha, com quem eu me congratulo pela excepcional iniciativa de recompor esse conselho. Cumprimento a ministra Simone Tebet, nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, que me dão a honra de compor a equipe econômica do governo. Eu gostaria de dar um depoimento do que tem sido o nosso trabalho até aqui, até para sinalizar o que eu imagino que seja o anseio de todos os que estão aqui para pensar o futuro do país. Nós ainda estamos prisioneiros do passado, né? Nós estamos, como equipe, trabalhando o plano de desenvolvimento econômico para o médio e longo prazo, que ainda não veio a público, primeiro porque é difícil formular um projeto de médio e longo prazo, sobretudo à luz da desarrumação da casa que foi feita ao longo dos últimos anos. E, em segundo, porque nós temos um passivo enorme para enfrentar e que está sendo enfrentado com bastante determinação pelos componentes dessa mesa. Eu tive a honra de ingressar no serviço público pela mão do saudoso João Sayad, que foi convidado para ser secretário de Finanças em 2001. Eu era o subsecretário de Finanças, era o seu braço direito, e fui batizado, por assim dizer, quando nós herdamos a Prefeitura de São Paulo da administração Pita. E eu pensei, Simone, que eu nunca mais ia ver nada tão desarrumado na minha vida quanto eu vi em 2001 e em 2002. Para minha surpresa, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, Simone Planejamento, Alckmin, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, eu não imaginava que nós fôssemos encontrar tantos obstáculos para dar um sentido para esse país do ponto de vista de justiça social, desenvolvimento econômico, sustentabilidade e todos os sonhos que todos nós acalentamos. Um passivo grande no Congresso, um passivo grande junto ao Judiciário, um passivo grande federativo. Gostaria de sublinhar uma das tarefas que nós cumprimos e que ganhou pouco destaque na mídia, que foi ressarcir os governadores e prefeitos pela decisão tomada no meio da eleição do ano passado de tomar recursos estaduais e municipais para combater artificialmente a inflação que estava na casa de 2 dígitos. São tarefas muito difíceis e penosas. Não é fácil você enfrentar o que nós estamos enfrentando para colocar o trem no trilho, mirando metas desafiadoras, como, por exemplo, o reequilíbrio das contas públicas em 2024. Não é simples fazer isso. E nós nos propusemos a fazer. Nós aprovamos uma PEC ainda antes da posse, não apenas para garantir 2023, como para garantir o final de 2022, que não teria terminado se a PEC da transição não tivesse sido aprovada. E, dentro dessa PEC, trouxemos a ideia de um novo arcabouço fiscal, de uma nova regra fiscal, que desse um horizonte de planejamento para o país, permitindo que aquelas desonerações que foram feitas ao longo dos últimos 7 anos fossem revistas para o bem das finanças públicas, tarefa que não é só nossa, não é só do Executivo, nós dependemos do Congresso Nacional
dependemos da sensibilidade do Poder Judiciário para alcançar essa meta, que está à mão, se nós formos determinados, se nós tivermos compromisso com o futuro desse país, e abrir espaço, Simone, para que depois da votação da regra fiscal, a gente possa enfrentar um dos maiores desafios desse país, que é a reforma tributária. Eu estou muito convencido, eu a vida inteira que ouvi dizer que o maior problema da produtividade da economia é educação. Problema é capital humano, nem gosto da expressão, para dizer a verdade, mas o problema é educação. De fato, a nossa gente foi conviver com a educação apenas recentemente. O Brasil desperdiçou o século XX inteiro, que foi o século da educação no mundo, nós desperdiçamos subinvestindo em educação. Quando o Japão, Coreia, Europa, Estados Unidos e mesmo alguns vizinhos nossos investiam em educação. Nós começamos a investir em educação com a Constituição de 88, o ministro Jobim, constituinte, sabe do compromisso do constituinte, mas só no século XXI nós colocamos o orçamento da educação acima da média da OCDE como proporção do PIB. Mas eu digo a vocês com muita sinceridade, depois de ter ocupado o cargo de ministro da Educação, o problema tributário no Brasil é um problema muito mais grave, mas muito mais grave para a produtividade da economia brasileira do que o educacional. Portanto, nós temos e continuamos com a tarefa de oferecer melhores condições de educação para toda a nossa gente, sobretudo para a juventude, né? Camilo Santana está com um enorme desafio, mas se nós não resolvermos essa coxa de retalho chamado sistema tributário, que penaliza os empresários mais eficientes e premia os menos eficientes, nós não vamos ter uma economia saudável em condições de competir num mundo cada vez mais desafiador. Cada vez mais desafiador. Então, nós temos uma tarefa enorme, que é botar, de uma vez por todas, na agenda do país a reforma, e eu penso que a equipe que foi constituída para isso é a melhor que nós dispunhamos, estudou durante anos, quase uma década, os sistemas tributários do mundo inteiro, para apresentar para o Congresso Nacional a saída dessa armadilha em que nós nos metemos com essa coxa de retalhos e garantir um ambiente econômico favorável para o investimento, favorável para os bons empresários, favorável para os trabalhadores capazes de produzir da forma mais eficiente possível. Concomitantemente a isso, nós estamos desenvolvendo um projeto sobre quais são as nossas vantagens competitivas. Porque arrumada a casa, do ponto de vista fiscal, do ponto de vista tributário, oxalá a nossa pedra no caminho também seja removida, porque realmente eu fiquei bastante preocupado com a decisão de ontem do nosso Copom, né, de manter pela terceira vez a maior taxa de juros do mundo, numa economia que tem hoje uma das mais baixas taxas de inflação, sobretudo projetada no tempo. Mas, ainda assim, nós vamos perseverar em tentar harmonizar a política fiscal e monetária, vamos perseverar no diálogo com o Banco Central, vamos perseverar no diálogo com a sociedade, porque nós entendemos que esse é um tema muito importante e que não opõe, como alguns pensam, o político ao técnico. Não é verdade isso. Há visões sobre como operar a política econômica que merecem ser apreciadas pela sociedade. Todo mundo é capaz de entender argumentos econômicos quando eles são bem explicados. Portanto, da minha parte, jamais vai haver qualquer tipo de pressão política, no sentido pejorativo do termo, sobre um órgão público que tem a mesma legitimidade que eu tenho ao ser designado pelo presidente da República. Tenho total compromisso e clareza disso. Mas é um tema que, sim, importa para a política fiscal, importa para o planejamento de longo prazo, importa para a reindustrialização do país, importa para a tomada de decisão dos empresários, que estão todos desejosos de vir ao Brasil.
de vir o Brasil. Eu e o presidente Lula, Simone, nós corremos aí vários fóruns internacionais desde a ida do presidente para o Egito na COP27. Fomos a Davos, fomos a Washington, fomos à China, fomos à Índia no G20. O presidente Lula não foi porque era um encontro de ministros de finanças. E todo o olhar do mundo se volta para as oportunidades existentes no Brasil. Abílio, em todo lugar que se ouve, se fala mais do Brasil do que aqui no Brasil, sobre as nossas vantagens. Todo mundo sabe que o Brasil tem 92% da sua matriz energética limpa, todo mundo sabe que é uma democracia resgatada, todo mundo sabe que a nossa gente, quando se dedica ao trabalho, são trabalhadores exemplares, todo mundo sabe no que o Brasil é muito bom, e são várias áreas do conhecimento em que o brasileiro se destaca, várias áreas, se destaca na engenharia, se destaca na matemática, se destaca nas ciências agrárias, se destaca na medicina, se destaca em muitas áreas. E todo mundo conhece isso do Brasil. Agora, nós precisamos, esse ano, arrumar o que está desarrumado, apertar os parafusos, porque o Brasil tem tudo para crescer e crescer forte. A nossa economia não pode se contentar com um crescimento de 1% ao ano. Há 10 anos que esse país não cresce. Esse país tem um potencial muito maior do que a gente imagina. Parece que nós nos esquecemos do potencial que o Brasil tem. Acho que uma das grandes razões de ser desse Conselho é lembrar ao governo e à sociedade do nosso potencial de crescimento. Por que o Brasil cresce tão pouco? O que nos distingue de países menores que nós, com finanças mais precárias do que a nossa, com indicadores mais precários do que a nossa, estarem com taxas de crescimento superiores às nossas, com tanta vontade da juventude em participar de um projeto de desenvolvimento? Então, eu tenho muita esperança que esse Conselho nos auxilie. Nós aqui não somos donos da verdade. Nós aqui estamos querendo receber subsídios dos senhores, das senhoras, para aprimorar os programas. E ninguém aqui vai teimar numa coisa que, porventura, esteja errado. Nós vamos nos debruçar sobre os argumentos contrários às decisões que estão sendo tomadas, e se tiver que fazer alguma revisão, nós somos os primeiros a atender. Não há arrogância nenhuma da parte de nenhum membro desse governo no sentido de buscar a solução. Mas nós temos que ser obstinados em fazer esse país crescer com sustentabilidade fiscal, social e ambiental. Isso não pode estar fora do nosso horizonte. E eu tenho certeza que nós estamos em condições de pensar um Brasil maior, um Brasil que efetivamente abrace e acalente o sonho de cada um dos residentes aqui, dos brasileiros e brasileiras. Não há por que não atender um jovem que queira estudar, não há por que não atender um doente que precisa de se tratar, não há razão para isso. Nós temos riqueza suficiente, potencial o suficiente para desenvolver um projeto de desenvolvimento. Termino falando dessa equipe que nós montamos e agregando gente de todos os ministérios. Estamos agora num afunilamento com o Ministério do Meio Ambiente, porque eu entendo que a questão ambiental é a que oferece as melhores potencialidades da gente fazer um programa socioambiental para o Brasil. A questão energética está na ordem do dia no mundo inteiro. Nós temos condições de produzir produtos verdes no Brasil, de todas as indústrias que se possa imaginar. Nós temos condições de trazer para cá investimentos de longo prazo, voltados para essa nova filosofia que se instala no mundo, dada a premência da crise climática. É incontornável enfrentá-la e nós temos as melhores condições de fazê-lo, ajudando o planeta a encontrar um caminho de sustentabilidade que abranja a todos, e eu tenho certeza que, se nós fizermos com muita determinação esse trabalho, eu acho que nós temos condições de apresentar para o país um sonho novo. O Brasil precisa voltar a sonhar, precisa voltar a pensar grande, precisa voltar a acreditar em si. E se nós nos unirmos, como disse a Simone, se a gente tiver irmanado no mesmo objetivo, e isso não depende só do Executivo. Eu insisto nisso, porque metade do meu tempo, Ometo, você que falava aqui
previsibilidade do passado e do futuro, no Brasil nem o passado é previsível, se nós temos que fazer uma harmonização entre os poderes, legislativo, judiciário, executivo, dos poderes da República com a sociedade, trabalhadores, empresários, terceiro setor, porque é isso que vai nos garantir esse passaporte. É um novo passaporte que nós precisamos expedir para o Brasil, voltar a pensar em viajar nos seus sonhos e nos seus anseios, para que a gente volte a ter esperança de que, sim, essa sociedade é mais do que viável. É uma sociedade que pode estar no horizonte como exemplo para muitas sociedades, sobretudo na nossa querida América do Sul, que depende muito do Brasil para voltar a dar certo. O Brasil precisa dar certo não só para si, o Brasil precisa dar certo para a sua região, precisa dar certo para o que ele representa no mundo. E essa liderança que o presidente representa é um ativo desse país. Nós temos uma pessoa que abre qualquer porta, no mundo inteiro, que senta de igual para igual com qualquer chefe de Estado. Nós não podemos abrir mão disso. Apesar do Lula dizer que vai viver 120 anos, a gente tem que contar com esse terceiro mandato para fazer a diferença e recolocar o Brasil na ordem do dia. Obrigado. Muito obrigado, ministro Fernando Haddad. Passar a palavra agora para o nosso vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimentar o ministro Alexandre Padilha, ministro Fernando Haddad, ministra Simone Tebet, Paulo Pereira, amigas, amigos, uma palavra brevíssima, duas palavras, uma sobre a democracia e a outra sobre a indústria, comércio e serviços aí. Sobre democracia, olha que dia maravilhoso, daqui a gente vê a claridade, né? E a primeira palavra é agradecer ao presidente Lula, que salvou a democracia brasileira. Esse é um fato. As ditaduras suprimem a liberdade em nome do pão. Não dão o pão que prometeram e nem devolvem a liberdade que tomaram. É nas democracias que se constrói uma sociedade e um mundo melhor. E hoje nós exercemos essa democracia com o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Social e Sustentável. É a presença plural. A marca do Brasil é a pluralidade. E é dessa pluralidade que nós vamos conseguir avançar. A democracia é agitada mesmo, faz parte do processo democrático. Não é o silêncio dos pântanos, mas é o debate, às vezes até acalorado. Dizem, Jobim, Valfrido, que o Churchill vai ao parlamento na Inglaterra e lá o primeiro-ministro fica de frente com a oposição no debate. E o primeiro-ministro, Winston Churchill, vai ao parlamento e a líder da oposição era uma mulher, Lady Ashton. E no auge do debate, ela virou e falou: Churchill, se você fosse meu marido, eu colocaria veneno no teu chá. Ao que o Churchill respondeu: e se você fosse minha mulher, eu o beberia. A democracia é agitada no mundo inteiro, mas é bonita, né? É bonita. Então, estamos aqui comemorando, né, a beleza da democracia e, através dela, buscarmos aí os melhores caminhos. E o que todos nós queremos é emprego, renda, distribuição de renda, crescimento da economia. E aí esse debate vai trazer aí boas oportunidades. O presidente Lula recriou o Ministério da Indústria, Desenvolvimento da Indústria, Inovação, Comércio e Serviços, necessário. O Brasil, há 40 anos atrás, a indústria de manufatura era 30% do PIB.
hoje é 10% do PIB. O que aconteceu? Há um tripé, juros, imposto e câmbio, que define as coisas. Câmbio, hoje está bom, está competitivo. R$ 5, $1, está bom, varia um pouco para cima, um pouco para baixo, mas ele é um câmbio competitivo. Imposto, na campanha eu fui com o Haddad, em Sumaré, numa fábrica, tinham 50 trabalhadores. O empresário, nós perguntamos, o que nós podemos fazer para você dobrar o número de seus colaboradores? Falou, imposto, é um caos tributário. No outro dia, nós fomos numa outra, perto de Ribeirão Preto, 400 trabalhadores. Qual o problema para vocês crescerem? Imposto. Os alemães vêm aqui e falam, este é o país dos impostos. A complexidade, o emaranhado tributário, além da carga tributária incompatível com o nível de desenvolvimento que nós temos e somos, a reforma tributária vem exatamente ao encontro dessa proposta, procurar simplificar, 5 impostos sobre consumo num IVA, como o mundo inteiro tem. E estamos absolutamente confiantes que essa boa proposta de reforma tributária vai avançar, está madura na sociedade para a gente poder agir nas causas do baixo crescimento e melhorar a competitividade. O terceiro é juros, é custo de capital. O Mercadante Presídio BNDES, ele lançou um financiamento dizendo, olha, quem exportar em dólar no agro, o agro é um grande exportador, eu financio em dólar, juros só de 3%, risco zero. Eu vendo em dólar, eu empresto em dólar, então está seguro. 2 bilhões foi consumido em 24 horas. Em 24 horas, os 2 milhões foram... O setor produtivo quer crédito, está desesperado por crédito. Agora, não é possível ter uma taxa Selic de 13,75, o maior juros do mundo, não tendo inflação de demanda, E é evidente que isso é problema. Tem capital, crédito, é fundamental. A ancoragem fiscal, que foi bem elaborada pelo Fernando Haddad, pela Simone, pelo governo do presidente Lula, vai ajudar, porque ela traz o que? Olha, a curva da dívida vai cair, o superávit vai ser esse e a torneira vai ser essa. E a combinação das 3 coisas traz uma ancoragem fiscal inteligente. Então, nós resolvemos o outro problema, que é a questão da política monetária. A outra é acordo internacional. Nós estamos 2% da economia do mundo, 2,5%. 98% está fora do Brasil. O mundo que cresce é comércio exterior. O presidente Lula, a primeira viagem foi Argentina e Uruguai, porque o mundo, embora seja globalizado, o comércio é intrarregional. Canadá, Estados Unidos e México, 50% do comércio é entre eles. União Europeia, 60% é entre eles. ASEAN, 70% é entre eles. Na América Latina, 26%. 26%. Tem que começar pelos vizinhos, que é para onde a gente vende avião, carro, ônibus, autopeças, linha branca, produto industrial. Então, começou pela região, pelos nossos vizinhos. Depois, Estados Unidos, o maior investidor do mundo no Brasil. Depois, China, o maior parceiro comercial brasileiro, para onde a gente mais vende. Depois, Europa, volta hoje até de novo para a Europa, que é dos grandes investidores no Brasil. Enfim, depois, Japão. Acordos internacionais são fundamentais. Se você não faz o acordo, perde preferência. Foi para trás, não ficou parado. Você andou para trás, vai perdendo preferência frente aos outros que fazem acordos comerciais. Está maduro o acordo Mercosul-União Europeia, para a gente poder dar mais um passo. A outra é desburocratização.
Nós temos uma cultura no Brasil de burocracia, de criar problema para os outros, criar custo para a empresa e atrapalhar as coisas. O serviço público mais bem avaliado de São Paulo é poupa tempo, é disparado o primeiríssimo, porque facilita a vida das pessoas. No MIDIC, para exportar frango, a licença de localização era R$ 166 por guia para exportar. Nós zeramos. A partir de 1º de março não paga nada. E é tudo eletrônico. Já fechamos com o Reino Unido, agora a União Europeia. Licença, exportação e importação vai ser uma só. Ter uma cultura de desburocratização, simplificar, enfim, o máximo facilitar a vida da população. Eu me lembro, era prefeito de Pindo, houve um incêndio na Vilares. Fui lá, queimaram 11 ônibus, 11 combis. O que eram aquelas combis? Abriografia. Você fazia uma radiografia e irradiava a pessoa para um negocinho desse tamanho que ninguém enxergava, tudo burocracia. Um dia desses queriam mudar o extintor de incêndio para ter um mais caro, para todo mundo trocar, para gastar mais dinheiro, para tirar dinheiro do povo, para alguém ganhar dinheiro. Qual país da Europa exige extintor de incêndio em carro? Nenhum. Se exige em ônibus, metrô, trem. Carro individual é escolha minha. Eu escolho, se eu quiser, eu ponho isso 2. Não pode criar regra, lei, custo. Aí o custo é tão alto que as pessoas não têm como sequer adquirir os produtos. Educação, e foi muito bem colocado pelo ministro, educação básica, primeiríssima infância, né? Você começar lá na creche, na primeira infância, e vai caminhando. Enfim, um conjunto de uma agenda de competitividade. Não tem um tiro certeiro, mas uma agenda que vai, dia a dia, melhorar para nós voltarmos a ter competitividade. O baixo crescimento é custo. O Brasil ficou caro para quem vive aqui, não consegue comprar. Nós temos uma indústria automobilística para 4,5 milhões de veículos. Chegamos a vender 3,8 milhões. Hoje vende 2. Metade é para locadora. Como é que pode? O povo não tem dinheiro para comprar um carro popular. Então, é preciso agir, e ficou caro para exportar. Você exporta soja, minério de ferro e petróleo, mas não consegue exportar valor agregado. Há um princípio em medicina que vale para o mundo. Suprima a causa, que o efeito cessa. É preciso agir nas causas do baixo crescimento. O país é o mesmo. O país que durante 50 anos cresceu 5% ao ano durante meio século. Por que cresce 2%? É o mesmo país, com recursos naturais, povo trabalhador. É preciso buscar, de um lado, eficiência econômica, de outro lado, arcabouço fiscal, proteção social, rede de proteção social. E o governo do presidente Lula recupera a educação todo dia, que foi jogada para trás. Saúde. O Brasil tem menos de 3% da população do mundo, teve 11% dos mortos de Covid, pela campanha antivacinal que foi feita no país. Meio ambiente, estava aqui conosco a Marina Silva, é possível, o país o que fez contra a sustentabilidade, a Marina está aqui conosco, né? Voltou a sustentabilidade do meio ambiente. Portanto, a nossa palavra é de otimismo. Política é esperança. O doutor Ulisses conta que, na véspera de morrer, Juscelino Kubitschek viajou com ele para São Paulo. Depois pegou o carro e teve um acidente a caminho do Rio de Janeiro. E dizia na viagem, perorava, política é esperança. Não é coruja que só pia agouros e nem Cassandra do Apocalipse.
dos evangelistas, o mais querido é São Lucas, porque é o apóstolo da esperança. E é isso que o presidente Lula, com a presença de cada uma e cada um de vocês, representa: esperança. E cumprimentá-los. Meu saudoso e querido pai dizia: na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. Vocês estão dando uma aula de convivência e participação. Bom trabalho.